Você sabe o que você precisa fazer. O problema não é informação, o problema não é força de vontade e o problema não é você. O problema é que toda vez que você falha, você recomeça. E esse recomeço tá destruindo a sua autoconfiança há anos. Se isso ressoa com você, os próximos minutos podem mudar a forma como você enxerga a sua vida. Você acorda quase todos os dias com a intenção verdadeira. Hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou começar, hoje eu vou voltar pro eixo. Mas chega o final do dia e você está exatamente no mesmo lugar. Não fez o treino, não cumpriu aquilo que prometeu para si mesma, não executou o que sabia que precisava ter feito. E o pior é o que acontece depois. Você começa a perder confiança em você. Você olha para a própria vida e pensa: por que eu não consigo sustentar? Você já tentou dieta, já tentou rotina, já tentou planejamento, já tentou motivação. E mesmo assim continua voltando para o mesmo ponto. Talvez lá no fundo, uma parte de você já esteja começando a acreditar que nasceu assim, que disciplina é para os outros, que constância é para os outros. Mas eu preciso te dizer uma coisa: isso não é verdade. Pensa comigo, daqui a um ano, se você continuar exatamente no mesmo ciclo, onde você vai estar? Com a mesma promessa não cumprida, com o mesmo plano adiado, com a mesma distância entre a mulher que você é para a mulher que você poderia ser. E a mulher que você admira, que tem disciplina, constância, que cuida do corpo, que cresce profissionalmente e que sustenta o que começa, vai continuar parecendo alguém muito diferente de você. Mas não porque ela nasceu melhor, ou porque ela tem mais força de vontade, ou porque ela tem mais tempo. Você tem potencial, você tem capacidade, você tem inteligência e tem vontade. O que talvez esteja faltando não é esforço, é o mecanismo certo. Porque tudo que você tentou até agora atacou apenas o comportamento. Dieta, rotina, planilha, motivação. Mas comportamento é consequência, não é a causa não. Enquanto você não interromper o ciclo na raiz, você vai continuar recomeçando de novo e de novo. Eu sei exatamente como você se sente, porque eu já estive nessa posição. Em outubro de 2024, aos meus 34 anos, eu vivi a pior versão de mim mesma. Burnout, medicações, decisões que não combinavam com a mulher que eu queria ser. Eu olhei para a minha vida e percebi uma coisa: eu precisava mudar. E não era na segunda-feira, não no próximo mês, mas era naquele exato momento. E foi aí que eu tive uma das maiores percepções sobre a minha vida, que o problema nunca foi começar. Eu sempre conseguia começar. O problema era o que eu fazia depois da falha. Eu errava uma vez e transformava aquele erro em abandono. Eu saía completamente da rota e fazia isso de novo e de novo por anos. Até eu entender uma coisa: o erro não era o problema, o abandono era. Naquele dia eu não recomecei, eu corrigi a rota, sem drama, sem desculpa, sem esperar a segunda-feira. E quando eu comecei a fazer isso, tudo mudou. O meu corpo mudou, minha autoestima mudou, postura mudou, minha forma de conduzir a minha própria vida mudou, porque eu parei de viver um ciclo de motivação e comecei a construir um padrão dentro de mim. Meu nome é Caroline Leal, sou empresária, atleta e mentora de mulheres cansadas de viver em ciclos de recomeço. E depois de tudo que eu vivi, eu percebi uma coisa que mudou completamente a forma como eu enxergo a disciplina. O problema não é a falha. Todo mundo falha. Eu falho, você falha, qualquer pessoa falha. O problema é o que acontece nos minutos seguintes à nossa falha. Porque existe duas possibilidades: você usa o erro como desculpa para desistir, ou usa o erro como um sinal para corrigir a sua rota. E é aí que o resultado começa a se separar. A mulher que sustenta não é a que nunca erra, é a que volta rápido, a que corrige rápido, a que não transforma um deslize em abandono. E foi a partir dessa compreensão que nasceu o método padrão inegociável. Um método criado para ensinar mulheres adultas a construírem um padrão de execução que funciona mesmo nos dias difíceis, mesmo quando a motivação desaparece, mesmo quando
a vida sai do roteiro. Porque disciplina de verdade não é fazer tudo perfeito. É saber exatamente o que fazer quando a perfeição não acontece. Mas você não precisa acreditar apenas em mim, porque eu vejo essa transformação acontecendo em outras mulheres também. Mulheres que passam anos começando e parando. Anos prometendo para si mesma que agora seria diferente. Anos vivendo entre motivação e frustração. É que descobriram que o problema nunca foi a falta de capacidade. Era a falta de um padrão, falta de um método. Era a falta de alguém mostrando como voltar à rota sem transformar um erro em abandono. E quando isso acontece, a mudança começa a acontecer. Primeiro na sua postura, depois nas decisões, nos seus hábitos e então nos seus resultados. Porque a transformação verdadeira não acontece quando você acerta, ela acontece quando você aprende a não desistir depois do erro. E é por isso que algumas mulheres mudam de vida e outras passam anos recomeçando do zero. Não é motivação, não é sorte, não é talento, é padrão. E é padrão que pode ser construído. Se você chegou até aqui, provavelmente percebeu que não precisa de mais informação. Você precisa de execução. E foi por isso que eu criei o Código de Execução, uma mentoria para mulheres que estão cansadas de viver um ciclo de recomeço. Mulheres que sabem o que precisa fazer, mas não conseguem sustentar. Durante os próximos meses, eu vou caminhar ao seu lado, não para te motivar, mas para te ensinar a construir um padrão que funcione na vida real. Você vai aprender como agir quando falhar, como corrigir a rota rapidamente, como parar de depender das emoções para executar. Vai entender exatamente onde você quebra seus compromissos consigo mesma e como criar um sistema que funcione mesmo nos dias ruins. Porque a vida não acontece nos dias perfeitos. A vida acontece nos dias comuns. E é nos dias comuns que os novos padrões são construídos. O objetivo não é você depender de mim para sempre. O objetivo é que você saia desse processo sabendo conduzir sua própria vida com mais clareza, mais força, mais confiança e principalmente com mais execução. Agora existe uma decisão diante de você. Não é sobre entrar ou não entrar na mentoria. É sobre qual versão de você vai existir nos próximos meses. Porque se nada mudar, nada muda. Você continua fazendo as mesmas promessas que não cumpre. Continua começando e parando. Continua adiando a vida que diz querer construir. E daqui a 6 meses, a dor será exatamente a mesma. Mas existe outro caminho. O caminho das mulheres que aprendem a sustentar. De mulher que para de negociar consigo mesma. De mulher que corrige rápido. De mulher que executa mesmo quando não está motivada. E quando isso acontece, os resultados deixam de ser uma esperança e passam a ser uma consequência. Se você sente que chegou o momento de romper esse ciclo, eu quero te convidar a dar o próximo passo. Solicite sua vaga. Vamos construir juntas o padrão que a sua vida exige. Porque o problema nunca foi errar, nunca foi dias difíceis. Foi transformar um desvio em abandono completo. E isso termina hoje. Te vejo do outro lado.